Olá, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Martins, da disciplina de Geografia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam passando bem. Bem, hoje nós vamos, continuar o nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 8. No caso, nós vamos estar finalizando esse capítulo que trata sobre a América, condições naturais. Lembrando que no nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre os tipos de clima da América, falamos um pouquinho sobre os biomas, né, e a gente constatou que há muita diversidade nesses biomas e também de que relevo e clima eles definem, junto a outros fatores, as características da vegetação e fauna de um determinado lugar. Né, e que para isso ocorrer existem os fatores climáticos, que são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, né, entre outros fatores. A partir disso, a gente vai continuar falando agora sobre os problemas ambientais do continente americano, que a gente sabe que o ser humano ele tem o poder de se apropriar dos elementos da natureza e de transformá-lo em recursos naturais, né? E em alguns casos até mesmo artificiais, né? Dependendo da situação, utilizando-se depois de diversos modos. Por essa razão, o meio ambiente passa a ter um valor, né, uma vez que a sociedade retira dele os elementos necessários para sobreviver. E, além do mais, porque esses elementos podem servir para outros destinos bem mais lucrativos e que a gente sabe que no atual cenário geopolítico que a gente vive e no sistema econômico também que a gente é inserido, quando o homem ele se apropria dos elementos da natureza, em muitos casos ou quase sempre é visando o lucro, né? E a gente sabe aí que esse contexto ele é antigo de exploração dos recursos, né, da natureza, tá? Então, apesar de o valor dos bens naturais e sociais estar intimamente relacionado à sua utilização, a exploração desenfreada da natureza provocou sérios problemas ambientais em nosso continente no começo do século XXI. Então, um exemplo aqui é a degradação dos solos pela agricultura. A exploração inadequada do solo provoca sua degradação, decorrente da extração de seus nutrientes, sem contemplar o tempo de descanso necessário para sua recomposição natural. Em alguns casos, muitos fazendeiros eles fazem as queimadas, que é uma técnica antiga que chamam de coivara, né? Assim como alguns indígenas também fazem isso. Então, para eles limparem o terreno, para fazer, por exemplo, uma determinada agricultura, eles acabam queimando aquela área. E a gente sabe que esse processo constante acaba danificando o solo, ele causa uma degradação, porque o solo em si, ele tem sim uma estrutura, ele não é homogêneo, ele não é todo igual. Então, dependendo das áreas, eles vão variar, né? Varia em que, professor? Varia na questão dos grãos, né? Na composição de areia, de silt, né, da composição em si dele, né, da coloração, se aquele solo ele se ele tem nutrientes ou não, enfim. Então, quando a gente faz uma técnica, uma ação dessa muito brusca, a gente pode estar danificando, degradando ele, né, e aí as consequências elas são bem nítidas no meio. E a partir disso também a gente tem o desmatamento, ocorre quando há destruição de grandes áreas florestais com a derrubada intencional de uma enorme quantidade de árvores, cujo objetivo principal é a extração da madeira e de outros derivados, como celulose para a fabricação de papel. Em outros locais, o desmatamento ocorre com o propósito de obter áreas para a agropecuária ou para facilitar a fixação populacional. Como consequências negativas do desmatamento, podemos citar erosão do solo. O desaparecimento da cobertura vegetal elimina a barreira que evita que as partículas do solo sejam arrastadas pela força das águas, das chuvas e dos ventos. Eu vou só voltar aqui para essa imagem, é que se a gente fosse imaginar essa área aqui com toda a vegetação, quando a gente olha a questão da chuva, a gente sabe que a vegetação ela tem o poder, né, de
diminuir o impacto dessa água sobre o solo. Então, a água da chuva ela cai, ela molha a vegetação, uma parte dessa água ela é absorvida, outra parte escorre, outra parte ela vai escoar quando ela cai no solo, uma parte vai infiltrar, né? E a gente vê que tem um processo que é dito natural. Agora, quando a gente tira essa vegetação, a água ela cai de forma intensa e rápida sobre esse solo e que vai causar também algum impacto, né? Então, a erosão do solo, a gente fala, né, o desaparecimento da cobertura vegetal elimina a barreira que evita que as partículas do solo sejam arrastadas pela força das águas da chuva e dos ventos. Então, o processo de erosão ele inicia aí, com essa retirada de vegetação. E aí a gente chega também em outro problema que são as inundações. Após o deslizamento, a água das chuvas carrega mais facilmente os sedimentos para o leito dos rios, tornando-se mais rasos, ocasionando inundações nas áreas mais próximas. E aí a gente tem essa imagem que é mostrando justamente que é uma área que foi retirada da vegetação e que o, o impacto da água está causando aí esse processo de erosão. Em alguns casos a gente chama de ravinamento na geografia, né? E dependendo de um processo mais intenso, vossorocas, né? E aí a gente vai ver que é quando abre, né? O solo ele começa a se abrir e aí a tendência é só aumentar. E aí esse solo ele vai perdendo seus nutrientes através do processo de lixiviação, que é o processo onde a água cai e retira esses nutrientes, né, de forma rápida do solo. E aí acaba degradando cada vez mais ele. E aí a gente sente a falta da vegetação, porque se tivesse uma vegetação por cima desse solo, talvez ele não estaria nessas condições, né? E a gente chega também em outro problema que são os deslizamentos. Ocorre devido à eliminação da cobertura vegetal das encostas dos morros e das montanhas. E além dessa questão da retirada da vegetação, existem as construções inapropriadas, né? Já é uma área de ocupação inapropriada e as casas são feitas de forma inapropriada, né? Sem o alicerce devido. Então, naturalmente no ambiente, essas áreas elas são ditas instáveis, né? Porque o que está em cima a tendência é descer, é cair. Então, quando há chuvas intensas, esse solo ele fica encharcado, com o peso da vegetação desaba. E se há retirada da vegetação, como eu acabei de falar, esse perfil de solo ele vai ficar mais exposto ainda. E com o peso das casas piorou. Então, por isso que muitas vezes a gente vê todo ano essas notificações de deslizamentos de terra e os problemas que dele advêm, né? E aí a gente fala, é culpa da natureza, né? Sim, porque é um processo natural, mas o homem, ele é o principal culpado porque ele não deveria estar ocupando, e aí faltam políticas públicas que visem a retirada dessas pessoas para áreas melhor planejadas, digamos assim. E a gente chega em um outro probleminha que seria do efeito estufa, né? O efeito estufa ele é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor, né? Aí quando eu puxo para essa questão negativa, eu falo a questão dos gases, né? Dos gases que são emitidos pelas indústrias, pelos carros e que, enfim, vão causar aí um impacto. Esse processo ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. E aí a gente está falando diretamente da influência também da atmosfera, que a gente sabe que ela é composta por camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, e que ela retém esse calor, né? Essa radiação solar emitida. Então, quando a gente olha aqui para a questão do efeito estufa, a gente vê que tem processos, né? Os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. E a gente está vendo aí a emissão dessa radiação solar no seu 100%. E aí, quando ele entra na questão da atmosfera e chega na superfície terrestre, começam outros processos.
parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, né? Ou seja, uma parte ela é refletida e volta, né, para o espaço, e aí a gente consegue perceber essa cortina, né, dos gases do efeito estufa, e esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. E aí também entra a questão da ação do homem por conta dessa emissão desses gases, né? É outro ponto. E a gente chega na desertificação, que é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente à dos desertos. É importante destacar que esse fenômeno ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é superior ao de precipitação. Em regiões com outros tipos climáticos, com índices de chuvas superiores a 1.400 milímetros anuais, não ocorre a desertificação, e sim a arenização dos solos. E aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando esse processo. Então a gente chega em um outro ponto, que seria a contaminação das águas. A poluição da água ela é resultado das alterações de sua qualidade e que a tornam imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água, no caso do recurso hídrico. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, as domésticas e industriais. Então, quando a gente vai pontuar, a gente vê que a atividade agrícola é potencialmente poluidora, porque o uso de pesticidas e fertilizantes químicos pode infiltrar no solo e atingir o lençol freático. As substâncias utilizadas na composição dos fertilizantes e pesticidas podem ser dissolvidas na chuva e gerar impactos ambientais significativos no ecossistema. Então, a atividade das indústrias gera diversos tipos de resíduos poluentes que podem ser lançados nos rios e no mar. A exploração petrolífera em águas subterrâneas ocorre principalmente pelo vazamento do petróleo no mar e geram desastres ecológicos, que é o que a gente vê nessa primeira imagem, né? Um vazamento de óleo e que os animais que ali frequentam acabam se contaminando, né, por conta desses acidentes, né? Que a gente sabe que aí o causador é o homem, que por vezes não tem os cuidados devidos, né, para que não houvesse essas situações, né? E aí a gente chega na atividade doméstica, né, que tem destaque pelo uso de detergentes, os quais potencializam o crescimento do fitoplâncton e algas, que quando morrem esgotam a oferta de oxigênio, né? A contaminação da água também ocorre pelos resíduos de aterros sanitários mal instalados, lixões a céu aberto e lançamentos de esgoto doméstico nas águas. E a gente sabe que isso é um grande problema dos centros urbanos, né? Porque geralmente as casas, os edifícios, eles canalizam o esgoto para essas áreas, que geralmente são afluentes, um canal, que é um rio canalizado, ou um afluente de rio, né? E aí eles vão despejando sem tratamento algum nesses recursos hídricos. E isso tudo vai se misturando, né? Porque geralmente essas águas elas vão circular, ou elas vão parar no oceano, ou vão parar num lago, ou vão parar em outro rio, né? E a gente sabe que o processo aí de poluição ele é grande no Brasil, porque nós ainda não temos infraestrutura para fazer o tratamento adequado dessa água que é despejada, principalmente pelas indústrias, né? E o esgoto está associado porque é despejado dessa forma.
E temos a contaminação do ar como último ponto, né? A poluição do ar pode ser definida como a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza, que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. O ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e a outros seres, portanto, ele é impróprio e nocivo. Dentre os principais poluentes do ar, podemos citar a fumaça, as partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Essas substâncias podem causar sérios danos à saúde, né, do homem, né, no caso do homem. Né? E a gente vê que, por vezes, quando essas emissões elas são em excesso, né, a gente acaba vendo isso de forma nítida nos centros urbanos, porque essa camada de fumaça, de gases, acaba se concentrando e a gente consegue ver certas neblinas, mas com um diferencial, né? Que é por conta dessas fumaças, partículas que são tóxicas e que são emitidas pelas indústrias, pelos carros, né? Então, por hoje era isso que a gente tinha para ver, a gente está finalizando. Não esqueçam que as atividades do livro são para ser feita, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar disponível e até a próxima.